2026, eu já quero começar aqui desde já agradecendo aí, né, ao Senhor, agradecendo aí a todos que têm me seguido, né? Foi um ano aí de conquistas, né? Na verdade, eu não vou falar só conquista, a gente, na nossa vida, galera, ela é feita de altos e baixos, né? Então, a gente, né, eu posso dizer que a vida da gente, ela não é só uma linha reta, mas ela vai ter também descidas e subidas também, né? Na qual vai ter momentos que nós vamos passar por algumas dificuldades ali, por alguns problemas que vamos ter que resolver, mas uma vez que nós estamos com o pé no chão, né? Se tem uma coisa que a gente tem que estar, né, na hora ali que vieram os problemas, as dificuldades, é a gente ter o pé no chão, saber que mais um ano, né, Deus ele tem nos dado aí força para continuar fazendo aquilo que a gente faz de melhor, que a gente gosta de fazer, principalmente nessa área, né, na área automotiva, que é um canal. Quando eu já criei sabendo que eu gosto de gravar, de falar de carros, gosto de dirigir, e, enfim, eu quero aqui contar uma pequena trajetória do que aconteceu no ano de 2025 na minha vida, mas compartilhar, né, mas que seja também de aprendizado para você e que também é, seja inspiração, às vezes também, né, um conselho que a gente dá, até mesmo um conselho que a gente vai dar também aí, que seja um conselho bom e não ruim, as experiências que a gente acaba tendo e passando, né, enfim. Então 2025, né, foi um ano que eu realizei, nossa, um sonho grande. Nossa, isso para mim foi um sonho, que é de quitar o meu carro que eu pagava, que eu peguei ali em 2021, fiquei 4 anos pagando e quitei ele logo no comecinho de janeiro, e foi um motivo de vitória para mim, né? Saindo fora de um financiamento, né? Enfim, galera. E eu tava também estudando muito a respeito do assunto ali de finanças, né? A gente não deve gastar o dinheiro ali, ou seja, ter mesmo num financiamento, não entrar num financiamento na hora, né? Na hora errada, esperar o momento certo. Se puder comprar à vista, melhor ainda. Então, a gente vai, né, aprendendo, né, sobre a vida, né, o que a vida ela nos passa de lição também. E aí eu pus na minha cabeça que eu não ia, né, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais pegar carro financiado. E aí, galera, graças a Deus eu consegui, né, estabilizar financeiramente, né. Eu não vou falar que, né, fiquei rico, mas enfim, eu conseguia pelo menos guardar ali o dinheiro da parcela do carro que eu pagava, e já comecei a fazer um boleto para mim mesmo, criar um boleto para mim, como se eu estivesse depositando numa conta, mas não para os outros, mas para mim. E além disso, eu ia ganhar uns juros em cima, né? E realmente, Deus foi dando força, arrumei uns trampos, uns bicos por fora, além do meu emprego que eu tenho, consegui juntar um dinheirinho. E aí o tempo foi passando ali, mais ou menos em outubro. Aí eu nem tava afim de trocar de carro ainda, mas mandei mensagem para um colega de uma agência, um amigo meu, né, que tem uma agência de carro, e ele postou um carro lá, ele não tem um outro Ford Ka, um hatch. E aí não deu certo. Fui lá, falei assim: ô moço, eu queria fazer o teste nesse carro. Olha que loucura, me interessei no Ford Ka, e eu que queria pegar um carro automático, eu fui para um carro que não tem nada a ver, nem automático. Quer dizer, tem a opção automática, mas é mais caro, né? E aí eu falei brincando: será se esse carro, se o banco me aprovasse, eu pegava, eu interesso em pegar esse carro. E eu falei por brincadeira, achando que também, né, com as taxas altas, banco não vai aprovar carro nem nada, né? Não vai ter aprovação, por causa que os bancos eles costumam prender mais ali, né? Não emprestar dinheiro, porque o risco de calote, né? O dinheiro se tomar um prejuízo aí emprestando dinheiro para pessoas numa época que a taxa Selic está altíssima, o risco deles tomar prejuízo é alto. Mas aí o banco acabou aprovando no valor de R$ 42.000. E o banco aprovou, galera. Só que aí pra você ver, eu falei: ah, não quer saber de carro não, ainda mais que a taxa alta. Eu vou pagar uns dois carros, né, não, em um, né? Que realmente o financiamento é assim. Mas enfim, então
Fui lá olhar o carro, aí depois eu pus na cabeça, falei, ah não, eu vou comprar o carro, também tá na hora de trocar de carro. Fiquei 4 anos com Ford Ka. E aí galera, eu fui, coloquei na cabeça, já que o banco tinha aprovado, de trocar de carro. Então pra vocês verem galera, que às vezes a gente também tomar decisões às vezes ali precipitada, na emoção, nunca é bom, né? Tem que esperar o tempo certo. E eu também não tava tinha juntado um dinheirinho também. E aí não deu certo, né? Eu falei, também não vou esquentar a cabeça não. Eu olhei o carro já tinha sido feito, mexido, já tinha feito o motor dele já, né? E aí eu não interessei nesse carro não. Vim embora. Aí, depois surgiu um outro carro que é o que eu tô nele agora, que é o Ford Ka Sedan. Depois eu vou deixar as fotos aí mostrando pra vocês verem. E esse carro, realmente, eu fui olhar ele, fui até em BH olhar ele, né? Eu moro mais ou menos 80 km de Belo Horizonte. Fui lá, apareceu essa oportunidade, eu comprei este carro. Tá um pouco uma alta quilometragem aí, né? Um pouquinho alto aí na quilometragem, mas é um carro que quando eu andei no carro, gostei demais. E é um carro sedã. Também tava priorizando espaço interno e porta-mala, né? Que ele é maior do que o hatch. E deu certo eu fazer essa compra deste carro. Só que aí, o meu erro foi que eu não levei, né? Não levei mecânico, não levei uma pessoa que entende para me ajudar a olhar o carro e tudo mais. Mas eu olhando o carro ali pela visão, abri o capô, andei no carro, realmente um carro fino de caminhada, um carro muito bom, por sinal. E acabei que eu interessei no carro, fechei lá com o banco, assinei os papéis tudo certinho e vim embora. E no outro dia o carro veio, né? Não deu nem para trazer ele, que a gente chegou lá em cima da hora. Enfim, aí beleza, peguei este carro. Aí galera, começava aí o meu gasto financeiro começar a declinar, né? Começar em descida, de vez de subir. Então eu acho que assim, eu me arrependo um pouco, mas por um outro lado também eu fico feliz que também consegui um bem mais novo, né? Mas eu tava com a meta de chegar numa boa quantia investida, né, na minha conta este ano. Infelizmente, né, no ano de 2025, na verdade, que agora nós estamos em 2026. E aí eu comecei os gastos com este carro, galera. Ele começou a dar uns problemas aí. E acho que se eu for pegar as notas todas e mostrar a vocês o que eu gastei nele, foi uns 8 mil mais ou menos, uns 8K que eu já gastei neste carro, galera. Eu tive, galera, para vocês terem ideia, de trocar a correia dentada banhada a óleo, que ele é a correia banhada a óleo. E eu, na verdade, eu nem sabia que seria um valor tão, né, astronômico, né? Não sei se eu tô falando a palavra certa. Acho que ficou em 4,5 mais ou menos, só a troca da correia dentada banhada a óleo. A vantagem é que esse carro também nunca foi feito motor, né? Então o cara rodou, e ó, pra você ver, a correia dentada eles falam que não presta, não sei o que, mas o carro tá com 170 mil quilômetros rodado e o cara nunca tinha trocado a correia dentada, na verdade 165. Então, né, se a pessoa cuidar do carro ali, do óleo, enfim, e ela ainda tava em perfeito estado, não tava ruim não. Mas enfim, galera, troquei, né, pra sair de livrar de um problema futuro. O ar-condicionado dele não estava gelando também, tive que mexer em gás, troquei uma peça lá que eu nem vou lembrar aqui o nome também, mas depois eu passo para vocês certinho aí qual que foi. Eu sei que ficou uns 500 e pouco mais ou menos, só para colocar o ar funcionando, o ar dele não estava gelando. E para mim estava funcionando, entendeu? Tava gelando pouco ali, mas no dia a dia que a gente vai perceber realmente, o cara nem me falou, né? Nem para me falar. Falou que tinha trocado a correia há 2 anos mais ou menos, mas não me deu ali as negócios os históricos de revisão. Por isso que eu falo para vocês que tem um carro, qualquer coisa que você vai mexer no carro, pega o histórico de revisão dele, deixa aí o manual, o que você gastou no carro, na verdade, e guarda para que quando você precisar de vender o carro, você ter a amostra ali e mostrar que você realmente trocou aquilo, tal peça no carro. Enfim. Então, beleza. Tava com as rodas 14 também, mudei, coloquei umas rodinhas 15, gastei mais R$ 1.600 para colocar as rodas de liga leve. Mas não veio o caso, né? Mas falando dos problemas que ele deu mesmo. E ele deu problema também no automático do motor de arranque esses dias. Olha para vocês verem o azar, né? Melhor vou falar o azar que eu tive, né? Tive para não falar azar, vou falar a sorte que eu tive.
Nossa Deus, troquei o automático do motor de arranque. No mesmo dia que eu troquei, porque ele não tava ligando, ele fazia tac, tac, até achando que era a bateria. E eu cheguei no mercado, fui fazer uma comprinha lá, comprar uns negócios. Quando eu fui ligar ele, já começou a dar esses probleminha de novo. Beleza. Tornou da falha de ignição ali. Eu achei que poderia ser a bateria. Não era, era o mesmo problema, galera. O cara colocou a peça estragada no carro. Mas a sorte que eu voltei lá, né? Tinha poucos dias. Falou, amigo, ó, você arrumou o carro aqui, o carro tá com o mesmo problema. Voltou com o mesmo problema. E aí, galera, ainda bem que eu, né, tinha pagado R$ 600 só no automático, na mão de obra lá. Falando do preço para vocês, ficou 600 e pouco lá. Só né, nessa elétrica que eu fui lá, né? E aí eu voltei, falei, uai, não é possível que agora o cara vai me cobrar. Se for algum problema relacionado à mesma peça ou motor de arranque, porque ele sabia, porque tipo assim, se deu problema numa coisa, a pessoa tem que ver qual que é o problema e arrumar aquele problema. Se ele vê, por exemplo, que outra peça que está relacionada ali a essa peça que faz a ignição de motor, que seja, a pessoa é responsável. A gente tá pagando, o cara, né? O cara tem que saber qual que foi o problema ali, enfim. Mas entendeu, galera? É só para resumir mesmo para vocês, senão o vídeo também vai ficar muito longo, inclusive já tá 11 minutos aqui. Mas aí, galera, então é isso, né? Gastei também nele, vi o banco, né? A questão de confiabilidade desses carros, não é que eles é ruim, mas você tem que ser um carro bem cuidado. Então, eu agora tô começando de novo meus investimentos aí do zero, né? Vou juntando meu dinheirinho ali, então é complicado, galera. Eu quero terminar esse vídeo então falando para vocês que quando vocês for fazer qualquer compra, né, um carro que seja, tome cuidado, né, vê se não vai afetar o seu bolso, porque eu também, se eu não tivesse me preparado financeiramente, eu tava enrolado. Você vê, ontem que eu ia tirar R$ 8.000, né, para pagar um carro que eu já tinha pagado 42. Se for olhar, esse carro aqui já tá quase R$ 50.000 o que foi gasto nele. Então até para vender lá na frente eu vou ter que realmente caçar um jeito de vender ele um preço acima, né? Porque sei que talvez eu não vou achar, então talvez eu vou ter que ficar com ele mais tempo por causa disso. Que for para mim vender o mesmo preço que eu peguei. Então o carro, quando você pega um carro bem cuidado, às vezes você vê a pessoa também pedindo um valor ali que tá acima. Se você sabe que o carro tá bem cuidado, o cara cuidou do carro, galera, até que vale a pena, porque você não vai gastar no carro, você não vai ter nada para gastar no carro. Agora, se você pega um carro zoado, né, enfim, então é a minha opinião também, é o jeito que eu penso, né? Então é isso aí. Talvez mais para frente, se eu for vender ele também, eu quero estar comunicando, deixo comunicado aqui para vocês. Vai que algum inscrito aí interessa no carro, enfim. Então é isso, desejo para você aqui um feliz ano novo. Que 2026 venha ser repleto de bênçãos, paz, saúde, prosperidade. Tenha também a mente, a sabedoria de saber entrar e sair de um negócio. Se você viu que aquele negócio não é para você, sai fora, né? E pode ter certeza que você vai ter muito sucesso na vida. Então eu quero terminar o vídeo aqui agradecendo. Não se esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário bacana aí, se inscrever no canal aí, viu? Para mais vídeos. E nos vemos numa próxima, assim como diz o Lucão, carro-chefe, e valeu!